Vamos ver. Pelo painel de controle. A Renata entrou agora. Oi, Renata, tudo bem? Oi, Fábio, tudo? Tudo jóia. Renata, ainda estamos testando aqui para ver se conectou. Daqui a pouquinho eu já te chamo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ao vivo, gente. Agora apareceu verdinho aqui. Nos outros canais. Renata, já te chamo, então, para a gente poder fazer uma introdução aqui da nossa live de hoje, tá joia? Perfeito. Tá bom, daqui a pouquinho você entra. Oi, pessoal, tudo jóia? Pelo jeito, agora a coisa foi, agora andou. Nós estamos testando aqui um aplicativo novo, um aplicativo que a gente vai usar daqui para frente, para que a gente possa ter mais facilidade em responder todas as mensagens do pessoal, interagir melhor com as pessoas. Agora começou a entrar aqui um monte de gente mandando ok, mandando, tô vendo, boa noite, tudo bem? Estamos aqui com a Kel Rosa, a Edna Perpétua, o Geraldo Rodrigues, o Newton Coelho, a Ailton Bose, Juliana Guerra, a Edilene, o Anderson Belo. Estamos aqui. Confere aí, meu pessoal, que está me ajudando aqui na transmissão. Já são 30 no Facebook e 3 no Instagram, é isso? Então, tem um delay aqui, né? Então, mas olha, está começando a dar certo aqui, a gente está começando a conseguir conversar com todos vocês. Boa noite a todos. É um prazer poder voltar aqui às redes e a gente poder voltar a conversar. Essa semana a gente começou um programa novo nesse período de pré-campanha. A gente começou um programa chamado Ouvindo São Caetano. Quem se recorda da minha última eleição em 2016 vai lembrar que lá para essa época também, mês de julho, começo de julho, a gente fez um programa chamado São Caetano do Seu Jeito, que era o quê? Ouvir a população. Então, a gente precisa, para construir um plano de governo, e nós, nesse período de pré-campanha, o grande objetivo da pré-campanha é que a gente possa ouvir a população e construir um plano de governo a muitas mãos. Eu me recordo que em 2016, quando a gente começou lá o São Caetano do Seu Jeito, nós tínhamos urnas espalhadas em boa parte do comércio, folhetos que a gente colocava no vidro dos carros, colocava na porta das casas, aí tinha site, Instagram, o próprio Facebook, número de WhatsApp, aplicativo. Eram vários os meios da gente poder ouvir a população e escutar das pessoas que moram em São Caetano, vivem diariamente aqui, o que São Caetano precisa para ser melhor. E nós, naquela época, em 2016, reunimos 17 mil sugestões. E isso foi muito importante para agregar no trabalho que os técnicos vinham fazendo na construção do plano de governo. Porque com 17 mil sugestões da população, mas todo o trabalho feito pela parte técnica, nós conseguimos entregar à população de São Caetano um plano de governo que falava realmente com as pessoas, que retratava a realidade da cidade. E é isso que nós estamos construindo a partir desta semana com o programa Ouvindo São Caetano. Infelizmente, por conta da pandemia, já foi muito mais grave o momento que a gente passou. Hoje nós estamos passando por um momento de flexibilização, ainda que os números continuam altos, e a gente tem orado todos os dias para que Deus possa ter misericórdia do nosso país, do mundo todo, de todos os lugares que estão sendo atingidos por essa pandemia, e possa extirpar logo esse vírus da face da terra, usar aí médicos, pesquisadores, para que a gente possa ter o desenvolvimento de vacinas, de remédios, e a humanidade passe a respirar mais tranquilamente por conta desse vírus. Mas, independente disso, nesse período de pandemia, a gente tem um processo eleitoral que vai caminhando, ninguém sabe hoje ao certo qual é a data das eleições, e que a gente possa começar a discutir com a população, ouvir as pessoas a respeito do que São Caetano precisa para ser melhor. E esse é mais um capítulo, na verdade, um dos primeiros capítulos dessa nossa jornada por São Caetano, para ouvir toda a população, nesse programa que nós iniciamos em 2020, nessa semana, que é o Ouvindo São Caetano. E hoje nós vamos falar sobre Delegacia da Mulher. O que São Caetano precisa para acolher melhor a mulher vítima de violência.
Então, aqui a gente tem uma série de comentários do pessoal, a gente está, aos poucos, aqui atualizando todos esses comentários. Então, eu quero agradecer aqui a presença do meu professor Vander, meu professor de Direito Penal na USCS. Obrigado de estar participando, parabéns pela iniciativa, ele deseja aqui sucesso para a gente. Muito feliz da tua participação aqui, Vander. Quanto eu aprendi, provavelmente vou usar dos conhecimentos aqui das suas aulas agora nessa live. Francisco Talaneto, a Ágata, minha esposa, obrigado por estar me acompanhando aqui, o José Ricardo, o Edgar, o Alex Ferrante, a Carla, o Rodrigo Ferri, a Silene, Capitão Raul, Valdir Vitório, Érica Santos, o Ivan Pinheiro, a Márcia, Luiz Henrique, a Vanessa, Fábio Parra, Gilson, Marco Antônio e tanta gente aqui que eu não vou dar conta de ler o nome de todo mundo. Mas, gente, nós vamos falar hoje sobre Delegacia da Mulher e a importância de se ter um cuidado diferenciado em relação à mulher vítima de violência doméstica. Então, a gente sabe que nesse período de pandemia, das famílias mais dentro de casa, muitas vezes os atritos entre homens e mulheres são mais frequentes, o período de convivência é maior e muitas mulheres, infelizmente, sofrem de violência em relação aos seus maridos. E hoje, em São Caetano, se uma mulher sofre violência em casa e quer denunciar, ela tem que ir para a delegacia comum, ser atendido por um escrivão de polícia, e muitas vezes é difícil para uma mulher relatar a um escrivão homem, a um policial homem, os abusos e essa violência que ela está sofrendo, seja essa violência psicológica, uma violência física ou até uma violência sexual. Então, é difícil para a mulher poder relatar tudo isso e a gente sente muita falta de uma delegacia da mulher. Desde a época que eu era vereador, desde o meu primeiro mandato, já são aí quase 15 anos, ou até um pouco mais, eu já venho defendendo a necessidade de se ter uma delegacia da mulher em São Caetano. Por várias oportunidades, nós debatemos isso na Câmara de Vereadores, e eu entendo que, para discutir a questão da mulher, é fundamental a gente conversar com mulheres. Eu, como homem, não estou no meu lugar de conforto podendo falar de uma violência que é sofrida pela mulher. Então, nessa live aqui, eu quero ouvir algumas mulheres. E a gente, ao longo da semana, eu bati um papo muito interessante com a doutora Juliane Teixeira, que é advogada aqui na comarca de São Caetano, que acompanhou uma série de casos, e eu gostaria de convidar ela para entrar na nossa live, para que a gente pudesse falar um pouco sobre essa experiência dela, essa bagagem que ela teve, o convívio que ela teve com mulheres que sofreram violência e como é que foi essa abordagem da delegacia de São Caetano, como é que foi essa estendida de mão do poder público de São Caetano em relação às mulheres, sejam suas amigas ou suas clientes, que precisaram desse acolhimento do poder público em São Caetano depois de sofrerem uma violência. Então, enquanto a doutora Juliane conecta aqui, a turma está aqui correndo também para nos ajudar nesse processo aqui, que esse aplicativo é novo. Eu vou aproveitar aqui para saudar algumas pessoas que estão nos acompanhando. Então, Paulo Ponic, a minha avó tem quase 80, na verdade. Ela faz aniversário dia 1º de julho, o aniversário dela está chegando. Então, a gente está falando aqui, em mais 13 dias, minha avó vai completar 80 anos. Mas com 80 anos está firme aí, está nas redes sociais, acompanhando toda a nossa participação aqui na internet. Anderson Salgado, poderíamos ver também a Delegacia do Idoso em São Caetano, Ana Maria e tantos outros, e aqui, doutora Juliane, nos acompanhando na live. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Fábio? Como vai? Prazer Tudo aí, jóia. Uma felicidade estar participando dessa live, com um assunto tão importante aí para a nossa cidade e para tantas outras, né? É verdade, né, doutora? Com o momento da pandemia, a violência tem aumentado, a gente lê pelos jornais, pelo noticiário, explodiu o número de casos em relação à violência da mulher. Então, isso é importante, é um assunto que está no momento da gente poder estar trazendo à tona aqui na nossa cidade de São Caetano. E eu queria ouvir um pouco, a gente bateu um papo essa semana, você me comentou alguns casos do que aconteceu com amigas, com clientes suas.
Eu gostaria que você pudesse compartilhar isso que você me falou com as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live. Sim, né? Infelizmente, eu tive algumas amigas e clientes aí que passaram por esse momento difícil na sua relação familiar, né? E que é difícil identificar, na verdade, muitas vezes a pessoa que está sofrendo essa violência, ela não consegue identificar qual que é o momento que deve se procurar ajuda. Então, e quando decide efetivamente procurar ajuda numa delegacia, ela encontra várias outras barreiras, que é o medo, que é o questionamento, né? Então, tudo fica muito difícil disso acontecer. E, infelizmente, eu perdi uma amiga, né? Ela teve uma repercussão muito grande aqui em São Caetano, e eu tive uma outra que eu até pontuei isso para ela, falei assim, olha, por favor, vamos fazer alguma coisa, você de fato precisa ir fazer essa denúncia, você precisa fazer o boletim, porque eu não quero perder mais uma amiga, né? Então, mas nesse caso, ela realmente ela viu muitas barreiras. Primeiro que aqui em São Caetano não tem uma delegacia específica para a mulher, onde ela possa se sentir acolhida, porque não é só o fato de pôr em prática todas as regras, tudo que está na lei da Maria da Penha. Existem muitas outras circunstâncias que impedem de efetivar isso, a aplicação do que se tem de direito. Né? Então, a fragilidade que se tem nisso tudo é muito grande, Fábio, é muito grande. Isso eu sinto aqui, vivenciei, e a gente percebe o quanto que pode ser melhorado e o quanto que devemos lutar para melhorar. Doutora, quando você fala da necessidade de melhorar, como foi essa recepção? Eu não sei se você acompanhou esse caso na delegacia, ou teve o relato de como foi essa chegada na delegacia, porque já que a gente não tem uma delegacia especializada, qual é essa situação que a mulher passa quando chega em um ambiente, muitas vezes, dominado por homens, e que não é nada acolhedor, né? Justamente, primeira coisa foi essa barreira, né? Pela essa falta de acolhimento, então já foi um desafio para a pessoa. Quando ela esteve na delegacia, existiu uma... foi, como eu posso te dizer, os responsáveis tiveram muita clareza no que seria, quais seriam as implicações de se fazer aquilo. Ou seja, por mais que eu queira, eu não vou ter recurso para te acolher. Eles mesmos disseram isso, porque eu posso até fazer o procedimento, mas como vai ser depois? Como que vai ser? Eu não consigo te proteger 24 horas. Né? Então, esta aqui é a maior dificuldade. Em seguida, ela acabou comparecendo, foi orientada para ir na delegacia da mulher no Rude Ramos, a mais próxima. Mas o que ela enfrentou? Tem o período de atendimento, não é 24 horas, né? Então, e lá foi orientada a fazer todo o processo, mas como que ela ia se proteger posteriormente, né? Para onde ela teria que ir? Ela não tem um outro lugar para ir se não for na casa dela, onde a pessoa está lá, né? Ou seja, este acolhimento é justamente outros recursos que a mulher precisa ter, a mulher e sua família, os seus filhos. Então, foi realmente bem difícil, e hoje ela obrigatoriamente não pôde, né? Porque ela está vivendo essa relação instável familiar com muita cautela, até ela conseguir ter recursos e um suporte para tomar de fato essa decisão. Então, ou seja, ela deu o primeiro passo, mas ela não conseguiu dar a continuidade. Ou seja, ela está na iminência de qualquer momento acontecer alguma coisa, infelizmente. Sofreu uma violência novamente, né? Justamente. Ao longo de quase um ano e meio, secretário executivo do consórcio intermunicipal do Grande ABC. E o consórcio, não em detrimento de iniciativas individuais de cada um dos municípios,
mas o consórcio ele mantém 2 casas-abrigo para acolher mulheres vítimas de violência. Porque o grande desafio é esse. A mulher sofre uma violência, ela sai de casa, vai à delegacia, registra uma ocorrência e ela tem que voltar para casa, muitas vezes, junto com o agressor. Então, como isso funciona? A gente via alguns casos, né, acompanhava não tão de perto, até para poder manter essa autonomia, esse sigilo, essa segurança às mulheres, mas o consórcio mantinha 2 casas de acolhimento em 2 cidades, a localização dessas casas é sigilosa, então elas estão instaladas em 2 cidades aqui no Grande ABC para acolher as mulheres, e não só as mulheres, né, a sua família, porque os filhos vêm junto normalmente, então, para que evite que o agressor vá atrás. Mas esse serviço também é muito pouco divulgado, há uma falta de comunicação das mulheres para as mulheres saberem todos os instrumentos que existem para que possa protegê-la, né? Então, a gente vê... Você me comentou esses dias atrás em relação ao condomínio, né? Se uma mulher sofre uma violência dentro de um condomínio, muitas vezes o síndico ou o zelador, a portaria, não sabe como reagir nisso, né? Como que foi no seu prédio lá que você estava me dizendo? Naquele momento, nós não sabíamos aquela violência, só sei que falavam socorro, 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 vai me matar, vai me matar. E assim, o momento parou, só que a síndica, na ocasião, naquela circunstância, simplesmente não autorizou a entrada dos policiais, né? Então, assim, independente de da onde que é a violência, o que está acontecendo, deve existir esta liberdade, né? E eu fiquei realmente chocada com isso. Eu falei assim, bom, e a omissão disso tudo? E a omissão dos condôminos, a responsabilidade? Então, você vê que existe uma grande falta de conhecimento e apoio, né, do órgão público nessas questões. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem vivido uma situação assim, muito desafiadora, né? Porque muitas coisas não dependem de nós. A gente tenta fazer... Buscamos, eu como advogada, a gente busca aplicar a melhor forma, mas infelizmente existe uma série de barreiras de tempo, barreiras de procedimento, e simplesmente a gente fica de mãos atadas muitas vezes, né? Infelizmente. Olha, eu estou vendo aqui alguns comentários, né? Enquanto você está falando, estou passando por alguns comentários, e a Mônica Santos fez um comentário interessante. Ela fala assim, a delegacia para mulheres já foi pedida, ela errou um pouquinho o português aqui, mas já foi pedida por vários políticos da cidade, vários vereadores, até mesmo Vanessa Damo, como deputada, tentou trazer. Pena que em pré-campanha há muitos interesses de falar sobre o assunto. Estando lá, vira apenas mais uma promessa. É verdade, Mônica, muitos políticos já tentaram. Eu lutei pela delegacia durante vários anos, enquanto fui vereador. Outros vereadores também se engajaram nessa luta. Eu me lembro do pedido da deputada Vanessa Damo, à época. O deputado Orlando Morando também me auxiliou muito para que a gente pudesse tentar trazer a delegacia para cá. Agora, mais recentemente, o próprio deputado Tiago Auríquio tentou também um pedido da delegacia. A verdade é que falta força do poder público de São Caetano, do prefeito de São Caetano, exigir do governo do estado uma contrapartida em relação àquilo que ele faz pela segurança. Então, é natural que, ao longo dos anos em São Caetano, vocês lembram desde a época de Tortorello, que comprava carro de polícia para a polícia militar, dava prolabore, todos os governantes que passaram por aqui reformam delegacia, colocam funcionários nas delegacias das cidades. Então, a prefeitura entrega para a segurança de responsabilidade do Estado uma contrapartida grande e não exige essa contrapartida de volta. Faz tempo que eu não vejo uma atitude enérgica de um prefeito de São Caetano exigir essa contrapartida de volta do governador do Estado para que se coloque uma delegacia em São Caetano. Então, vira realmente só promessa. No Poder Legislativo, principalmente na Câmara de Vereadores,
o teu poder de barganha, de persuasão, de pressão é menor, mas a gente não vê do poder executivo do município, do prefeito, uma atitude mais enérgica para trazer de verdade a delegacia. Então, ela acaba virando motivo de promessa de campanha, porque quando chegam na prefeitura, a gente não vê esse trabalho voltando. Então, há de ser um trabalho de buscar realmente no poder público, no governo do Estado, e a gente esperava muito mais nesse momento, em que o prefeito é do PSDB, o Dória no governo do Estado é do PSDB, deveria haver uma sinergia maior, e a gente não vê essas coisas chegarem em São Caetano. O problema da violência, da segurança em São Caetano, é um problema que atinge todas as classes sociais, atinge todas as idades, é a mulher, é o idoso, é a criança, atinge o jovem, atinge o rico, atinge o pobre, atinge todo mundo. A segurança é uma área que eu quero estar acompanhando de perto. Eu quero ter um envolvimento pessoal na gestão da segurança do município, acompanhando semanalmente ou quinzenalmente as reuniões realizadas em conjunto das polícias. Há de se ter um envolvimento pessoal, porque senão você terceiriza a obrigação e a responsabilidade, joga nas costas do Estado. A Guarda Municipal, sem ter o seu estatuto, também não é motivada e valorizada, e o problema vai se arrastando e ninguém tem uma atitude mais enérgica. Então, a Mônica Santos bem lembrou aqui, a gente tem visto isso virar promessa de campanha de todo mundo e não tem visto o prefeito, depois que é eleito, exigir de forma enérgica do governo do Estado a contrapartida de tudo aquilo que o município investe na segurança em São Caetano. Sim. Coisa... Oi? Oi? Posso falar? Deixa eu só aqui, o meu pessoal está me ajudando aqui, ó. No Insta, a turma que está no Instagram está dizendo aqui que tem alguns problemas técnicos que a imagem está cortando. Se for isso mesmo, pessoal, faz seus comentários aqui, a gente está tentando resolver essa questão aqui. Desculpa, doutora, por favor, pode ir. Imagina, só um parênteses, que a história da própria lei da Maria da Penha, né? A senhora Maria da Penha, os desafios que foi gerado nisso, né? Então, assim, ela diz muito bem que hoje não é só a aplicação da lei, todos os demais fatores que envolvem e o comprometimento, de fato, do órgão público, da administração pública em relação a esse caso. Porque aí sim teríamos uma redução dessa violência. E também a importância da sensibilidade, porque a violência não é só apenas a agressão física, é a psicológica, é a sexual, é a moral. Ou seja, nós mulheres, precisamos identificar, não só as mulheres, mas o conjunto familiar, né? Então, eu acho que é algo muito além disso. Então, deve existir um trabalho diferenciado. E a Delegacia da Mulher é o primeiro passo para tudo isso, né? Olha, eu acredito, os números de violência das mulheres, eu estou vendo aqui em alguns comentários, algumas pessoas questionando isso, inclusive até a Luciana aqui, cidade de São Caetano tem muito mais mulheres do que homens, né? Então, e não há um trabalho diferenciado em relação às mulheres nesse aspecto. Imagina uma mulher tendo que chegar numa delegacia, pegando o seu filho, porque normalmente quando ela sofre uma violência, ela vai carregar o seu filho junto, uma criança, um adolescente, uma criança até de menor idade, chegando numa delegacia que nem para a gente é um ambiente em que se tem prazer em entrar. Qualquer cidadão de bem que entra numa delegacia sempre é um ambiente um pouco mais pesado, é algo que não está no nosso dia a dia. Isso marca uma criança. Quando se tem a possibilidade de se ter uma delegacia especializada na defesa da mulher, ela já tem que ter um mobiliário diferente, ela tem que envolver também a questão da municipalidade, não só no que diz respeito aos profissionais do Estado, delegado, escrivão, investigador, mas também ter ali um assistente social. Então, olha como já muda. Você chegar num espaço mais agradável, em que você não chega para falar diretamente com o escrivão, você chega para falar com um assistente social, uma assistente social, que te acolhe de uma forma mais carinhosa, não obstante de um policial, tanto homem como mulher, poder fazer isso. Mas o clima já é diferente.
Você tem uma brinquedoteca, eu conheci a delegacia da mulher em Santo André, por exemplo, e lá tem uma brinquedoteca, porque você tem que levar a criança e ela não pode se sentir num ambiente desconfortável, então você já deixa ela ali num ambiente um pouco mais confortável a ela, onde você tem uma psicóloga, onde você tem todo um trabalho de acolhimento. É isso, é essa valorização, é esse cuidado, esse olhar diferente à mulher, principalmente no momento que ela está tão fragilizada, que eu entendo que São Caetano precisa ser diferente. Eu não tenho dúvidas, doutora, e você pode me falar mais sobre isso, porque se essas suas amigas que tiveram que socorrer a uma delegacia num momento de violência, tivessem um atendimento diferenciado como esse, a situação pós-traumática ali seria muito diferente, né? Com certeza, com certeza. E hoje eu conversei com elas, né? Coincidentemente, conversei com ela hoje, e assim, a tensão tem sido muito grande, né? E assim, ela só tem a agradecer, obviamente, pela clareza do profissional naquele momento aqui da delegacia, em estar explicando para ela quais seriam as consequências, né? Porque assim, ele simplesmente demonstrou assim, não temos suporte suficiente para te dar uma segurança 24 horas. Nós somos limitados, e a partir daí ela continua sofrendo agressões verbais, com medo constante, porque ela ainda não tem para onde ir. Infelizmente. Esse é um ponto que hoje, de certa forma, o consórcio tenta fazer uma proteção, ainda que regional, mas que se o município pudesse avançar nesse acolhimento, e eu entendo que nem deva ser na cidade, para que ele possa ficar distante do agressor, em local normalmente sigiloso, a gente poderia dar uma segurança maior a essas mulheres de procurar um auxílio. Eu até acredito que os números da violência contra a mulher em São Caetano sejam subestimados, na verdade, subnotificados, porque quantas mulheres não sofrem violência e não procuram a autoridade policial exatamente por esse medo. Então, se ela tem um local onde ela se sente mais segura, com certeza esses números aumentarão, não porque a violência aumentará, mas porque a notificação aumentará. E com isso a gente consegue ter uma política pública mais eficiente. Nesse momento em que há um receio da mulher que sofre violência de ir à delegacia por conta desse ambiente mais inóspito dela, vamos dizer assim, isso causa uma segurança ao agressor e quase que uma comodidade em relação à falta de punição. Ele sabe que ela não vai procurar, então, como ela não vai procurar, ele fica um pouco mais à vontade e reitera as agressões. Quando ele entende que facilmente essa mulher pode buscar a segurança de uma delegacia especializada, ele começa a ficar mais receoso, né? Com certeza. E eu falo um pouco mais, Fábio, a questão a lei não protege só a medida protetiva não é só o afastamento do agressor, mas sim a garantia da parte financeira, porque ele também, a partir do momento que você tem essas medidas, o juiz, ele pode determinar algumas questões financeiras para o sustento da família, né? Uhum. Então, assim, existem outras situações que, infelizmente, por falta de conhecimento, a pessoa não faz a denúncia, além da violência, existe também a questão financeira, porque, às vezes, a mulher dona de casa, né, ou, às vezes, o marido que está trabalhando, então ela fica com medo, inclusive, por conta disso, né? Como que vai fazer? Mas na própria lei estabelece também outras proteções. Então, é um conjunto de situações onde, na própria delegacia, na própria orientação, na própria divulgação, vai fazer com que as pessoas não sintam medo e que saibam que têm os seus direitos, né? Perfeito. Doutora, eu quero agradecer aqui a tua participação. Eu acho que você contribuiu muito com as informações que você passou. A gente está com muita gente aqui fazendo pergunta. Inclusive até doutor Xavier, médico, foi vereador comigo. Me lembro que foi também um vereador ativo que lutou muito pela tentativa de trazer uma delegacia em defesa da mulher para São Caetano. Ele fala que enquanto a gente não tiver uma delegacia especializada, que a gente possa ter uma sala rosa dentro da delegacia, um espaço que acolha melhor essas mulheres.
Você vê uma atitude tão simples, tão fácil, mas que nem isso a gente ainda conseguiu ver na nossa cidade. Mas, doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada Eu quero você. convidar aqui para estar participando com a gente a doutora Renata, que é psicóloga e atende muitas mulheres vítimas de violência, para que a gente também possa ouvir um pouco dos relatos que ela tem para trazer para a gente. Obrigado, doutora. Obrigada, Fábio. Um abraço. Outra. Enquanto a doutora Renata não chega aqui, eu estou passando aqui a Marlene Santi falando um assunto muito difícil, né? Independente da delegacia. A delegacia pode facilitar, mas como é complicado, né? Na verdade, é uma coisa tão de outro planeta, né? As pessoas, o homem acreditar que pode resolver os problemas com a sua mulher na agressão, né? Não só a física, mas mesmo a psicológica, que às vezes é até mais sacrificante, porque ela vai permanente, né? Então, como é difícil a gente acreditar que homens usem desse artifício para resolver os seus problemas com as suas mulheres. É um assunto realmente difícil, Marlene, reconheço aqui contigo. E olha que a Marlene trabalha com mulheres também numa situação bem frágeis, né? Fragilizadas, já que ela trabalha com as mulheres com câncer. Oi, Renata. Olá, Fábio. Tudo bem, doutora? Tudo, graças a Deus. Renata, o nosso objetivo aqui é ouvir um pouco a experiência das pessoas, seja aqui pelos comentários, seja pela sua fala, pela fala da doutora Juliane, agora há pouco. Nós temos um programa chamado Ouvindo São Caetano. O objetivo é escutar um pouco da população sobre vários temas, para que a gente possa construir um plano de governo que fale de verdade com as pessoas. Eu tenho muito para mim que tudo que eu aprendi na minha vida, eu aprendi ouvindo, eu não aprendi falando. E você tem muito mais bagagem e experiência para, nesse momento, poder falar um pouco para a gente, para que a gente aprenda mais a como lidar com esse problema e de que maneira o poder público pode ser mais eficiente nesse aspecto. Queria ouvir um pouco da tua experiência nesse momento. Bom, Fábio, eu tenho uma clínica e eu acabo ouvindo bastante o que as mulheres acabam sentindo. Não falta informação, né? Hoje tem mídias, tem várias formas que acabam abordando esse tema. Não falta informação para a mulher sobre esse assunto. Só que é difícil para nós mulheres detectarmos quando a gente está num relacionamento abusivo. Né? O homem, ele começa esse relacionamento dizendo que te ama, que você é tudo para ele, e ao mesmo tempo ele vai minando a mulher. Né? É difícil para a mulher chegar numa delegacia, que nem vocês estavam comentando, e dizer o que ela sente. Né? Antes de mais nada, ela sente vergonha. Como que ela vai dizer perante a todo mundo, amigos, familiares, o que ela está sofrendo? Se expor, né? Ir numa delegacia é muito mais difícil para a mulher. Né? Tanto que na terapia é difícil para elas conseguirem falar a respeito. E vamos lembrar que nós moramos numa cidade pequena, em que todo mundo se conhece, e isso se torna ainda mais difícil, né? Exatamente. Né? Então, assim, nós temos hoje vários meios que falam sobre isso, mas como é que eu vou falar para todo mundo que eu vivo num relacionamento abusivo? Né? É como vocês estavam falando, a mulher ela chega numa delegacia normal, como que ela vai abordar isso para um homem que ela foi humilhada pelo outro? Ele vai falar que isso é normal, você está reclamando do quê? Né? Então, assim, hoje nesse período de pandemia, né, a convivência ficou muito difícil, né? E a mulher ela tem que dar conta do trabalho, conta dos filhos e conta da casa. Porque muitas vezes, a maior parte das vezes, o homem não ajuda. E não adianta falar assim, mas tem que conversar, vamos falar, né, vamos dialogar, porque o homem também não ouve. Né? Porque é difícil, né? Porque a gente já vem de um costume diferente. Né? E é tudo a mulher que tem que fazer. E quando ela se dá conta, ela vê que ela não é Mulher Maravilha. E acaba tendo... Nesse momento da pandemia, ela está extremamente sobrecarregada, né? Porque o trabalho, quando possível, no home office, dentro de casa, só que com os filhos sem escola o dia inteiro,
às vezes tentando fazer uma aula online, naqueles que têm essa possibilidade, ainda tem que cuidar da casa, de todas as coisas da casa. É um momento de tensão também que favorece, dentro desse convívio, a explodir em algum momento, e isso, em homens que não têm um controle emocional da maneira como a gente espera que todos tenham, vai acabar resultando numa violência que a gente tem visto os números só crescerem nesse período, né? Exatamente. A mulher, ela está ali no trabalho dela, cuidando dos filhos e cuidando da casa, e o homem chega para ela e fala assim, mas cadê minha comida? Por que você não fez? E ela se sente culpada por isso, porque ela não deu conta do negócio. Uhum. Né? Hoje em dia, é muito difícil, como eu falei, para a mulher perceber que ela vive nessa relação. E antes de chegar, né, na Lei Maria da Penha, de eu criar coragem de falar alguma coisa, eu já sofri humilhações psicológicas, emocionais, há muito tempo. E sem perceber, infelizmente. Aonde você enxerga? A gente, numa delegacia da mulher, a gente depende do Estado. Eu até fiz um comentário aqui no início da transmissão, como a Prefeitura de São Caetano pode ser mais assertiva, buscando mais resultados em relação ao Estado, a trazer um investimento como esse. Mas como você enxerga que o poder público pode facilitar, não só a ação de uma delegacia, quando você pega o problema já acontecido, mas a forma do poder público auxiliar para que a gente possa diminuir essas questões da violência contra a mulher na cidade? Dentro da tua experiência, das pessoas que você atende, das mulheres que você atende, como você enxerga essa relação do poder público com esse problema? Como você falou no começo, Fábio, ouvindo, tem um local onde a mulher ela possa ir e, de repente, conversar com alguém, com uma assistente social, com uma psicóloga, e saber se aquilo que ela está sofrendo, se é um relacionamento abusivo. Antes de chegar a vias de fato, de bater, e muitas vezes a mulher morrer. Então, realmente, é um lugar onde ela possa ir e ter alguém que possa ouvi-la. Né? E nós não temos hoje em São Caetano. Né? Ela saber que ela vai num lugar, ela vai numa delegacia, que outra mulher vai ouvir, ela vai entender daquilo que ela está passando, sem que tenha que expor ela para um monte de gente, é essencial. Hoje tem vários casais, nesse período de pandemia, que estão se separando. E não é uma questão que isso já vinha com problemas antes. Porque antes eu tinha a minha rotina, você tinha a sua, os filhos iam para a escola, iam ao trabalho, e só que hoje a mulher se acha na condição de ter que dar conta de tudo, porque muitos homens, não vou dizer todos, acabam exigindo isso delas. E acaba muitas vezes... Ela se cobra, né? Oi? E às vezes ela se cobra e acredita que é realmente responsabilidade dela fazer tudo, né? Exatamente. Então, ela tem um lugar hoje, onde ela possa ser ouvida. Oi, desculpa. Ter um lugar onde ela possa ser ouvida, acolhida, é essencial. Hoje, a delegada de São Caetano, a delegada titular, a doutora Luciara, eu não a conheço pessoalmente, ela está recente na cidade, houve uma troca muito grande de delegados em São Caetano nesses últimos tempos, mas eu conversei com alguns delegados que já passaram por São Caetano durante essa semana, a gente se preparando para falar um pouco sobre esse tema. E o mais interessante de tudo é que os delegados que passaram aqui me disseram que se surpreendem com o número de casos de violência contra a mulher em São Caetano. Se surpreendem pela quantidade excessiva. Porque quando o delegado chega na cidade, ele enxerga uma cidade organizada, sem uma região periférica muito grande, ele vê um poder aquisitivo de médio para alto, então ele já chega com uma expectativa de que casos de violência contra a mulher na cidade devem ser menores. E, pelo contrário, eles se surpreendem pela quantidade de casos que tem. Então, você vê, mesmo com tudo isso, com essa falta de um lugar que a mulher fica à vontade para buscar um atendimento, mesmo assim o número de ocorrências e de denúncias é tão alto. Imagina se a gente tivesse um número real, que a gente pudesse fazer com que a mulher se sentisse mais à vontade para ir numa delegacia fazer e a gente tivesse um número real.
quão maior seria esse número de casos de violência contra a mulher na cidade. E hoje a gente trabalha quase que sem estatística, né? É uma subnotificação e com isso você dificulta até o pleito para o Estado, né? De poder ter uma delegacia aqui. Sim, eu não sei qual esse tipo de violência que eles falaram, se chega a ser já parte de agressão física, e aquilo que eu falo, só que antes de chegar na agressão física, existe agressão psicológica, onde elas não são acolhidas, onde nós não somos ouvidas, e elas precisam de um lugar para ter esse apoio, para ter esse acolhimento, até para saber se eu estou sofrendo disso ou não. Que não é nem uma questão policial ainda, né? Seria um espaço onde ela tivesse um pré-atendimento psicológico ainda para compreender isso e saber como lidar com isso, até para evitar que se chegue num ponto que essa violência moral, essa violência psicológica se transforme numa violência física, né? Sim, porque ela chega na delegacia, a delegada vai detectar que existe alguma coisa, vai chamar esse marido, vai conversar, que no caso que a doutora Juliane falou, da conhecida dela, talvez faça com que esse homem perceba até, às vezes, até o que ele está fazendo. Que muitas vezes o homem também não percebe. A gente vem culturalmente ainda de uma sociedade ainda machista, né? Onde muitas questões e muitas casas o homem fala, a mulher tem que ficar quieta. A gente tem ainda muito a avançar nesse tema, né? A presidente do meu partido é uma mulher e ela estava me informando que a partir do dia 25 de abril, o Estado de São Paulo implantou a delegacia eletrônica da mulher. Existia a possibilidade de fazer um boletim de ocorrência em relação a alguns crimes relacionados à mulher, mas não todos. E por conta da pandemia, o Estado ampliou esse atendimento e hoje, de forma virtual, a mulher pode fazer lá uma ocorrência. E atendida somente por delegadas mulheres, vai entender a necessidade de uma medida protetiva, vai fazer todos os encaminhamentos necessários para acompanhar esse boletim de ocorrência, esse caso que foi relatado. Então, a pandemia, nesse momento, ainda nos trouxe uma situação de melhora na qualidade desse atendimento que o Estado oferece de forma virtual. Para São Caetano, isso vem nos ajudar muito, já que a cidade não dispõe da delegacia especializada da mulher, então hoje você tem esse canal aberto via virtual, pelo site do governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, podendo avançar nessa questão da denúncia realizada através do meio virtual. Eu acredito que isso também vai ajudar e dar um pouco de segurança a essa mulher. Né? Então, mas como que as mulheres vão saber disso? Muitas não têm essa informação. Eu estou sabendo agora que você está me dizendo. Então, assim, a mulher, muitas vezes, por não saber aonde ir, ou ter medo, vergonha, acaba se fechando e sofrendo cada vez mais. Olha a possibilidade que a gente teria, até em nível municipal, de poder realizar algumas coisas que nos ajudariam a dar essa segurança para a mulher. Eu estava lendo uma reportagem a respeito da GCM, da Guarda Civil Municipal, e lá eles têm uma patrulha Maria da Penha. Então, guardas municipais, mulheres, que têm um treinamento e uma capacitação para lidar com esses casos, em que ela fornece esse tipo de proteção. Claro que ninguém vai ter segurança 24 horas, não é nada disso, mas é uma proteção maior, então ela sabe quais são as casas que já tiveram relatos de violência, há um acompanhamento mais de perto, há um contato direto dessa mulher com a TCM. Então, é uma atitude municipal, né? A gente não está falando em custo, nós não estamos falando em aumentar o volume de guardas municipais, de nenhum investimento a mais, mas é uma capacitação. Criar policiais que tenham essa especialização, essa capacitação para poder atender essas mulheres. Tem quanta coisa de criatividade que a gente pode, com aquilo que a gente tem, melhorar essa proteção à mulher. Sim, que nem num dos depoimentos que eu estava vendo, teve uma pessoa que é da área da educação, ela mesma acabou dizendo aí que ela ouve vários casos dos próprios alunos.
Então, pegar esses professores da rede municipal, estadual, né, que eles possam trazer toda essa informação junto para a delegacia da mulher, vai ajudar aonde está tendo o problema. Porque a mulher, muitas vezes, não tem nem condições de ir, né? E não sabe de toda a lei, que, né, a doutora Juliana falou, que ela pode ter um lugar para se esconder, que ela pode ter direito ao auxílio financeiro, sim, porque ela fica atrelada àquela situação que ela vai estar sempre presa àquele casamento. Exatamente. Bom, é muito mais do que uma delegacia da mulher, né? É um grande centro de acolhimento das mulheres que sofrem violência, muito além do policial, e toda uma gama de profissionais que podem dar esse acolhimento e dar essa informação à mulher. Doutora Renata, eu queria agradecer muito a tua participação. Como eu falei, a gente só aprende ouvindo, aprendi bastante com o que você nos falou aqui. Foi um debate extremamente produtivo. Eu não consegui dar conta aqui de ler tantos e tantos comentários. Nós vamos falar sobre esse assunto da mulher ainda nesses próximos dias. Se eu não conseguir ler o seu comentário aqui, depois eu vou conseguir ler com calma. Coloque a sua opinião, coloque a sua sugestão. Esse é o momento que, nesse período de pré-campanha, eu sou pré-candidato a prefeito em São Caetano do Sul, eu quero ouvir vocês, os comentários de vocês, as opiniões. É só ouvindo que a gente pode fazer uma cidade melhor. Eu não tenho dúvida que, trazendo a população para participar junto, nós vamos acertar muito mais. São Caetano é uma cidade boa, eu acredito nisso. Moro aqui desde que nasci, meus pais, tudo. Mas eu não tenho dúvidas, eu tenho uma convicção muito grande que São Caetano pode ser muito melhor. Eu acredito nisso e trazendo a população a participar junto conosco nessa construção de uma São Caetano muito melhor, não tenho dúvidas que a gente vai chegar no nosso objetivo, que é melhorar e aumentar o prazer e a felicidade das pessoas em morarem aqui. Doutora Renata, muito obrigado pela tua participação. De nada. Precisando, é só me chamar novamente. Com certeza, vamos precisar. Vamos falar ainda sobre saúde, vamos falar sobre vários temas. Vai ser um prazer poder falar contigo outras vezes. Ok, tchau e dá um abraço na Ágata. Pode deixar, mando sim. E obrigado a todos que participaram dessa nossa primeira live do Ouvindo São Caetano. Seja pela live, seja pelas redes sociais, deixe sempre a sua opinião e em breve novos canais para ouvir você, morador de São Caetano, de como a nossa cidade pode ser muito mais. Um grande abraço a todos e boa noite a todos vocês.